Olá, eu sou o Juro Lobo e bem-vindo a mais um relato do Covil do Lobo. Faz um tempinho que eu não gravo, eu tô trabalhando mais do que deveria pra variar um pouquinho. E decidi filmar esse vídeo então pra aproveitar. O que aconteceu? Eu saí mais cedo de um trabalho, agora são 10 para as 4 e eu começo a trabalhar no turno da noite somente às 6h30. Então ainda tem um tempinho. O que eu faço geralmente nesse período? Eu saio pra correr, né? É o horário que eu tenho pra fazer meus exercícios. De manhã eu não consigo acordar cedo demais porque eu durmo tarde demais por causa dos meus trabalhos, né? Então eu encontrei essa brecha aqui, geralmente das 4 até as 6 horas, para fazer meus exercícios. O que hoje eu quero falar pra vocês é um pouquinho do que eu tenho utilizado para minhas corridas. Não vou fazer nenhum tutorial aqui, só vou relatar mais ou menos como que eu me preparo, o que eu uso para correr e quem sabe ajude você a ter uma corrida melhor ou até mesmo te estimular a ter uma corrida, né? Tem gente que nem sequer ainda começou a correr. Então, o primeiro ponto que eu queria falar para vocês antes de entrar na parte de equipamento e tudo mais é o seguinte: corrida, pessoal, exige paciência, tá? Não é uma coisa imediatista, você sai, nunca correu na vida, sai e corre 5 km, não. Se você fizer isso, você vai ficar dolorido, você pode se lesionar, no outro dia você vai estar todo travado e não vai sequer querer andar, correr novamente, tá? Então, primeiro ponto que eu queria falar pra vocês, que eu senti na pele, foi a questão de respeitar os nossos limites. Eu uma vez tava correndo 5 km, tranquilo, legal, fui lá e joguei pra 10, fiquei com um problema no joelho, tive que ficar um mês parado pra realmente arrumar o dano que eu tinha feito. Então, se você quer fazer exercício, respeite os seus limites pra você não entrar em problema. Não quer dizer, não, mas eu sou forte. Não, nada disso. É uma questão biológica, progressiva. Você não pode sair pulando etapas. Confia em mim, beleza? Então esse primeiro ponto é muito interessante. Segundo ponto é o seguinte: você não pode esperar ter um bom desempenho em exercício físico se você não tem hábitos que te ajudem a fazer isso. Se você é um cara que dorme 4 horas por noite, só come porcaria, né? E tem uma série de hábitos aí que não são saudáveis, fuma, bebe, etc. É óbvio que você não vai aguentar correr. É óbvio que você vai se frustrar no processo de fazer exercício, né? Então o primeiro ponto que você tem que pensar é como é que você pode ajustar a sua rotina de vida para que você tenha uma vida mais saudável. Ou seja, comer melhor nas horas certas, tomar bastante água e por aí vai. E dentro desse aspecto, você pode usar aqueles aplicativos que eu falei lá no canal do Sobrevivencialismo. Eu imagino que todos vocês que assistam o Covil do Lobo assistam o Sobrevivencialismo. E lá eu postei os aplicativos que eu uso para me ajudar a controlar os meus hábitos saudáveis, né? Então, se tudo isso, além de você fazer tudo isso, você também pode usar alguns outros elementos como combustível extra. E um desses elementos é a suplementação. Vou mostrar para vocês agora o que eu uso como suplementação para poder ter mais nutrientes e correr melhor. Pois bem, o produto que eu utilizo é esse aqui, ó. Existem vários tipos de suplementação, né? Desde o pessoal que faz hipertrofia para ganhar músculo e tal. E eu uso o Glicodry. Esse Glicodry aqui é um suplemento baseado em intensificação de carboidrato para exercícios físicos de longa duração, ou seja, ciclistas, corredores ultramaratonistas, maratonistas e por aí utilizam geralmente esse tipo de suplementação porque ele dá uma queima longa de combustível, não uma explosão para você usar tudo em pouco tempo, tá? E aí é simples para você fazer ele, basta você pegar um copo aí de 400 ml e dissolver 2 colheres da substância no copo e tomar meia hora antes, tá? Falando em tomar, vamos fazer uma anotação importante aqui. Não coma antes de você começar a correr, pelo menos de 30 minutos pra frente. Se você vai correr, por exemplo, eu vou correr agora às 4h15. Eu não vou comer nada desde as 3h45. Porque se você comer e menos de meia hora depois você sair pra correr, você provavelmente vai ter refluxo, né? E é muito ruim. Você comer alguma coisa e começar a correr, o que acontece? Seu corpo entra num momento de performance, começa a comprimir o seu estômago e tudo que está ali dentro não vai ser digerido, vai ter vamos dizer assim, um instinto de puxar para fora, né? Então você começa a ter aquele retorno aqui na garganta, aquela ânsia de vômito, isso estraga o seu treino. Então, antes de correr, antes de fazer qualquer tipo de exercício físico intenso, não coma nada por pelo menos 30 minutos. Eu costumo não comer nada 1 hora antes do exercício para me certificar que isso não vai acontecer, tá? Então, deixa eu tomar uma suplementação. E aí eu volto para falar com vocês sobre o que eu uso em termos de equipamento e acessório. Deixa eu mostrar agora um pouquinho dos equipamentos antes de continuar. O que eu utilizo? Primeira coisa que você tem que pensar é que para você correr você precisa ter a vestimenta correta. Se você sair para correr desse jeito, usando uma camisa dessa, vai ser péssimo. Você vai suar que nem um cavalo, você vai sentir tudo uma série de atritos no corpo, não vai ser legal. Então não custa nada, se você realmente quer correr com qualidade, investir em roupas para isso. Que tipo de roupa que eu uso?
Uso shorts de corrida, tá? Não tem muito mistério. O legal do shorts de corrida é que ele tem esse zíper aqui atrás, ó. E aí ele permite que você guarde seu celular não, sua chave ou coisa do gênero, para não ficar carregando na mão. Porque carregar coisas na mão durante uma corrida também é muito ruim, tá? Outra coisa legal é a camisa. Eu uso geralmente camisas com aquele tecido dry fit, né? São bem respiráveis, ó. Não sei se vocês vão ver na câmera, mas é esse tipo de camisa aqui, ó, ela é bem fininha e na parte traseira aqui ainda, ó, é só de flanela, tá? Então ela é quase transparente. Não sei se eu estou mostrando aí, mas enfim. Então são camisas que você acha em qualquer loja, né? Essa Centauro, Decathlon e etc. Vocês encontram esse tipo de roupa sem problema algum, tá? Quando tá frio, eu geralmente uso as minhas segunda pele, tá? Segunda pele é, se você vê naquela vídeo de vestimenta de frio que eu fiz lá pro blog há um certo tempo atrás, eu falo sobre elas. Então isso aqui é vestimenta de segunda pele, eu coloco ela, depois eu coloco a roupa por cima, tá? Então me ajuda quando tá frio, porque começar a correr no frio é complicado, você pode ficar gripado e etc. Um elemento extra que eu gostei muito e que eu comecei a usar e não me arrependo é a bermuda de compressão. Muita gente fala que realmente é placebo, que não funciona pra nada, mas ok, tá funcionando pra mim. A bermuda de compressão é isso aqui, ó. Você coloca embaixo dos seus shorts, né? E ela vai, em teoria, comprimir o seu músculo e ajudar você a ter um fluxo sanguíneo melhor para você correr com mais qualidade, tá? Ponto importante aqui que eu até já ia esquecer de falar. Amigo, se você vai correr com shorts de corrida, não use cueca, tá? Eu sei que é meio estranho falar isso, mas se você usa cueca, você pode ficar todo assado, tá? Então, usa o shorts de corrida que já tem uma rede apropriada para segurar suas coisas aí, e aí você não vai entrar em problemas em relação a isso. O mesmo se aplica para mulheres também, tá? Ok. Agora que a gente passou da parte de vestimenta, eu queria falar um pouquinho sobre sapatos, né? Sapatos não, tênis. Se você tem um tênis de corrida, você vai correr. Se você não tem um tênis de corrida, não corra, porque senão você vai arrebentar os seus pés. Por exemplo, se eu usar esse tênis que eu estou usando aqui agora, que é um tênis de trilha, eu vou machucar meu corpo, porque convenhamos, apesar de ser um tênis feito para caminhada, ele não é feito para corrida, tá? Então isso é importante vocês lembrarem. Qual tênis que eu utilizo? Eu sou meio bizarro, sou um pouco diferente nesse sentido. Eu uso os Vibram Five Fingers, olha só que legal. Eles são divididos, eles têm os 5 dedos divididos e eles são extremamente finos. Ó, não sei se eu vou conseguir mostrar, ó, mas olha só. Eles não têm nenhum tipo de camada de amortecimento, tá? Por quê? Porque é como você correr descalço. É como se você estivesse correndo descalço e o que acontece? Vou fazer uma exemplificação meia besta aqui, só um momentinho. Olha só, quando você está correndo com um tênis normal, o que acontece? Você corre e você faz isso aqui, ó. A cada passada você calcanhar, palma do pé, calcanhar, palma do pé, certo? Quando você está correndo descalço, talvez você já percebeu isso, você não faz isso, porque senão você se rebenta, dói o seu calcanhar, não é verdade? Então qual que é a ideia desse tipo de calçado? É remeter você ao funcionamento biológico natural do seu corpo. Então o que você faz? Quando você está correndo com o Vibram, você em vez de fazer isso aqui, você faz isso aqui, certo? Então eu vou correr, palma do pé e jogo para o calcanhar. Palma do pé e jogo pro calcanhar. O que acontece com isso? Que o impacto da corrida não vai pro meu joelho nem pro meu quadril, vai pra minha panturrilha. Então minha panturrilha fica mais bombada, eu não machuco as minhas articulações e aí eu consigo correr com mais tranquilidade e menos chances de lesão, tá? Tem um monte de gente que fala que isso é mentira, tá? Eu estou testando há mais ou menos uns 8 meses e estou gostando, não volto mais pro calçado comum, tá? Opinião minha. Para você correr longas distâncias, você pode correr ele sem meia, mas para cima de 8 km você precisa de uma meia específica. Aqui ó, nós temos essas meias chamadas Injinji, que também tem os 5 dedinhos separados aqui, que ajudam bastante, beleza? Agora eu vou mostrar para vocês alguns acessórios extras, ou seja, eu falei de cuidados primeiros, né, da importância da alimentação e suplementação, falei dos equipamentos básicos para uma corrida e agora eu vou mostrar os acessórios. Bom, o que eu utilizo para os meus acessórios? Geralmente eu não gosto de carregar um monte de tralha comigo, tá? Eu gosto de utilizar aquilo que vai me ajudar de uma forma muito prática. Então, vamos começar pelo óbvio. Eu tenho um porta-celular. Até eu troquei de celular recentemente e esse porta-celular não está me servindo direito, mas eu estou na gambiarra com ele. Por quê? Se você carregar o celular na mão, fica incomodando. Você fica com aquele negócio na mão, vai te incomodar, vai ser ruim. Confia em mim, já passei por isso, não funciona. Então, tenha um porta-celular, seja qual for aí, para você botar o teu celular aqui no braço, né? E já era, fica coisa linda. Outra coisa que eu utilizo bastante
é o meu frequencímetro, ou seja, isso aqui vai monitorar a minha frequência cardíaca. Eu conecto ele via Bluetooth com o meu celular. O meu frequencímetro é aquele, oh meu Deus, qual que é o nome dele? É o H7 da Polar, tá? E esse frequencímetro aqui, ele é muito legal porque ele vai colocar as minhas batidas, obviamente a minha frequência cardíaca, direto lá no aplicativo, e eu consigo controlar como é que foi a minha progressão em relação a treinos passados. Ah, poxa, quer dizer que meu batimento cardíaco aumentou ou diminuiu em relação a diversos trechos que eu enfrentei, tá? Então isso é muito legal porque te dá mais informações. E como eu sempre digo, quanto mais informações você tiver sobre a sua performance, melhor você pode guiar os seus próximos treinos, certo? Além disso, eu uso sempre um fone de ouvido, tá? Quando eu tô correndo em pista fechada, ou seja, num parque onde não tem trânsito ou coisa do gênero, eu uso os dois lados. Quando eu tô correndo na rua, eu uso, obviamente, um lado só por questões de segurança. Não use um fone de ouvido qualquer, porque se você usar um fone de ouvido e ficar escorregando, aqueles simplesinhos, por exemplo, você vai se frustrar, porque você vai começar a correr todo troncho assim, pro fone não cair da sua orelha, e isso é muito ruim, eu já passei por isso. Então esse fone aqui que eu encontrei, eu achei super legal, ele é da Philips, eu acho que eu paguei coisa de R$30 nele, mas já faz um certo tempo, tá? E como é que funciona? Eu coloco ele aqui, ó, coloco ele atrás da orelha, ó, ele não vai cair de jeito nenhum. Né? Não tem nem como ele sair daqui. Isso é muito legal, me ajuda bastante pra ouvir música ou usar aquele aplicativo Zombie Run que eu mostrei lá no vídeo do outro blog, do vídeo do canal do sobrevivencialismo e etc. Então, esses daqui são os elementos básicos que eu utilizo. Quando eu vou correr numa pista fechada, num parque, geralmente é isso que eu uso, tá? Quando eu faço uma corrida mais longa, acima de 5 km, 8 km, 10 km, eu preciso cuidar muito da minha hidratação. E quando você está correndo na rua, não tem como você carregar uma garrafa com você, né? Obviamente isso também não vai ser nem um pouco confortável. Então, como eu ainda tô quebrado, realmente eu tô quebrado em termos de grana, eu tô emprestando / roubando a Camelback do amigo meu, tá? É uma Camelback simples que nada mais é do que aqui dentro tem uma bolsa de hidratação, que é aquela minha que eu usei lá naquela jornada do Pico Paraná, e eu coloco nas costas para poder tomar água durante esses treinos mais longos, tá? Então agora eu vou vestir tudo isso aí e já já a gente volta. E olha só... Pronto, eu estou aqui paramentado, certo? Estou já pronto para fazer a minha corrida. Geralmente no celular eu carrego aqueles aplicativos que eu recém postei lá no canal do sobrevivencialismo, então nem vou entrar nesse aspecto, tá? Ponto importante para que quando você já está equipado, a propósito, quem ficou curioso, olha só, esse aqui é o Vibram no pé, beleza? Legal, não? Enfim. Fica tranquilo, as pessoas provavelmente vão olhar para os seus pés se você estiver correndo com um desses, algumas vão comentar inclusive, mas eu não me importo. Então o que acontece? Antes de você correr, ok, eu estou vestido, já estou com tudo pronto, o que você faz agora? Você sai correndo? Não. 90% das pessoas acabam se lesionando porque tem preguiça de se alongar. Então faça um alongamento. Eu particularmente não faço alongamentos... Eu não sei os termos, tá, pessoal? Eu não sou educador físico, mas alongamentos de extensão do músculo, aqueles que você se estica para alcançar o ponto do pé, etc. Eu faço alongamentos dinâmicos, que são alongamentos que vão tirar a ferrugem do corpo, ou seja, são aqueles alongamentos, por exemplo, que você vai andando, levantando o joelho e coisas do gênero, né? Para você começar a movimentar o seu corpo. O alongamento de extensão eu faço no final do treino. Isso é uma coisa minha, tá? Mas eu acho que é isso. Eu queria falar sobre a preparação e equipamento de corrida que eu uso. Lembrando, não sou especialista, isso é o que eu faço, tem funcionado pra mim. Então se eu estiver fazendo alguma coisa errada e puder me machucar, eu não tenho responsabilidade se você quiser me copiar, tá? E se você for um especialista que tá me vendo, me avisa aí também, porque, como eu disse, muitas coisas eu faço a partir da minha própria experimentação, tá? Então, se você gostou, achou interessante esse vídeo, dá um gostei. Se você quiser saber mais sobre corrida, me avisa que talvez eu possa filmar, por exemplo, eu durante uma corrida, dando dicas de como enfrentar uma subida, de como enfrentar uma descida e assim consequentemente, se vocês realmente demonstrarem interesse nisso, beleza? Então, valeu pela sua atenção, nos vemos em breve, eu sou o Júlio Lobo e esteja preparado.